Hoje o tema que me assinalaram, senhores, foi um tema que me chama muito a atenção, porque causa polêmica, né? E eu sempre que começo a falar sobre isso, eu como sou lá do mundo acadêmico, pelo menos tenho a pretensão do mundo acadêmico, é importante a forma científica de abordar o nosso evento, ou os fenômenos que nós estamos assistindo, ou como vamos fazer o corte metodológico, o nome bonito que a gente dá para isso, né? Mas veja, nós estamos falando do quê? Do usuário de drogas. Os colegas que me antecederam, peço uma vez mais desculpas, eu não pude vir escutá-los, né? Mas nós fizemos perquisições com certeza durante todo o dia, inclusive durante o almoço, eu sei que vocês falaram sobre isso durante o almoço, né? Fala disso, fala daquilo, tal, especialmente para falar mal de um ou de outro, né? Porque falar mal é terrível, mas é muito bom, tem hora. Fala, você viu fulano que falou não sei o quê? Eu não concordo com ele, não tem tal. Esse é o bacana. Bacana tem que tomar cuidado com a palavra bacana, porque ela tem uma carga semântica horrível, né? Ela vem de antigos da Idade Média, lá, aliás, até da Roma, ela vem de algumas situações que não eram muito boas. Evitem a palavra bacana, né? Que ela vem de bacanal, então não fica bom, né? Mas não tenha dúvida que, primeira situação que eu quero colocar para os senhores, como é que a gente faz a abordagem científica de direito, tá? Sobretudo quando trata de direito dentro da área social. Como é que a gente faz isso? Porque existem dois tipos de abordagem. As ciências chamadas duras, tá? A física, a química, aquele pessoal fica pensando lá, o que é muito importante, né? E num evento que ele faz, ele tira 418 papers, né? Inclusive, dizem que produzem mais que a gente na área de direito. Não, não é. A deles é mais facilmente verificável, né? Ou seja, começou azul, depois eles misturam não sei o que, vira laranja, depois vira tal, ou seja, ele vai olhando e por experimentação, por empirismo, eles retiram depois, tá, as suas conclusões. Para nós, senhores, que somos da área social, até porque ciência, né, o direito é social aplicado, me parece que não é tão fácil usar este método para a gente analisar o que ocorre. Tudo bem? De maneira que é possível que nós analisemos os fenômenos que ocorrem, tá? Mas dentro dessa posição de análise de fenômenos, a verificação desses fenômenos são de uma situação diversa. E mais, como é que depois nós vamos, detectado o fenômeno, detectado o que está acontecendo de bom ou de ruim, como é que nós vamos trabalhar para melhorar aquilo? Isto é a posição científica que a gente começa a trabalhar para que depois no corpo social isso acerte. Bom, primeira pergunta que eu quero fazer, os senhores já são doutores nessa situação, o dia inteiro aqui trabalhando, me parece que, até por uma questão de direito, o tráfico de drogas e o problema do usuário são aí situações hoje enfocadas, especialmente aqui nessa minha meia hora de fala. E me parece que, quero partir de uma premissa, o tráfico de drogas, tá, não é uma boa coisa, é uma patologia. Estamos de acordo com isso? Precisa ser combatido. Tá bom. Então, já todo mundo falou como é que combate, como é que não combate, o que faz, tudo bem. Primeira análise que eu quero propor com os senhores. O que é causa, tá? E o que é consequência. Pergunta primeiro. Violência, senhores. Tá? O que os colegas que me antecederam falaram? Violência é causa ou é consequência do tráfico de drogas? Consequência? Tudo bem, muito bom. Veja que há 10 anos atrás, ou quase 15, os colegas aí que são delegados, o Estado de São Paulo estava com 66, em 2000, 98, 2000, nós estávamos com 66 homicídios por 100 mil habitantes, o que é um absurdo, é muito. Hoje o Estado de São Paulo está com 11, tá? Homicídios a cada 100 mil habitantes, o que é muito bom. Tá? Precisa melhorar? Precisa. Dá para melhorar? Dá. A ideia do Túlio Kahn, que é a CAP lá da Secretaria de Segurança, é que nós cheguemos a 7, né? Melhor do que recomenda nas Nações Unidas para que façamos a contenção da violência, especialmente aí no homicídio. Tá? Bom, só que para trabalhar isso, chegou-se à conclusão de que precisa trabalhar tráfico de drogas. Por quê? Porque não tenha dúvida, o tráfico de drogas tem uma consequência, que é a violência. Tá ótimo. Então, detectamos tudo isso daí e tal, mas eu já estou excluindo, os senhores concordaram comigo, olha o método sendo trabalhado, por isso eu conversei com os senhores a história do método antes. A violência é uma consequência, ou seja, a violência, vocês me disseram, os senhores me disseram isso, não causa tráfico de drogas. É isso que vocês me falaram? Concordo com os senhores. Então, a violência não é o problema que causa.
Ou depois entra num círculo, né? Não tenho dúvida, isso entra num círculo e a violência realimenta, tal, tudo bem. Mas eu vou concordar com os senhores que a violência não é porque tal comunidade tem um índice de violência muito grande, ela tem tráfico de drogas. Tem relação. Tá? É uma consequência que depois realimenta o próprio, se podemos chamar assim, sistema. Tá bom. Pobreza, senhores. Pobreza e tráfico de drogas. Como é que funciona isso? É causa? É consequência? Porque ele é pobre, ele vai traficar? Porque me parece que tem um monte de... O filme do Bop lá enfoca justamente uma coisa bastante interessante, não é? Que é o pessoal de classe média alta, que instrumentaliza o vender e tudo mais, né? Então, pobreza, né? Eu não tenho dúvida que o fato de a pessoa estar, e aqui tem um nome bonito que a gente dá para isso, né? Em índice de vulnerabilidade social, em maior índice de vulnerabilidade social, talvez por não ter acesso, não ter tido acesso à cultura, não ter tido acesso à educação, não ter tido acesso a outras posições que o deixem numa situação social mais favorável, ele recorra ao tráfico de drogas. Não tenho dúvida, mas, veja, esse está mais perto, o problema aí da pobreza, tá mais perto, maior índice de vulnerabilidade social, talvez remeta a pessoa a uma vida no crime. Tudo bem, mas é consequência ou é causa? Né? Estou pensando para os senhores pensarem, porque essa discussão que eu entrei agora, senhores, é uma discussão bastante interessante. Tem gente que manda focar, por exemplo, eu não sei o que os colegas que falaram antes trabalharam, mas eu conheço colegas que são especialistas na área de segurança que dizem o seguinte, por exemplo, o tráfico de drogas é mercado. Então a gente tem que combater o mercado do tráfico de drogas combatendo o traficante. E dão lá assim, assado, posições. No que eles têm razão. Outros já dizem que não. Não, nós temos que combater o consumidor. Se não tiver consumidor, não tem quem compra e tal. E dão lá suas várias teses. Olha já o problema da ciência social. Tudo bem? O que não quer dizer que A ou B tem razão. Me parece que quando a gente começa a discutir, quando a gente começa a analisar cientificamente, tentando analisar as causas, as consequências, encaixar cada coisa no seu lugar, se completam. Né? Um tem um pouco de razão, o outro tem um pouco de razão, e a gente vai construindo um quadro. Tá? Bom, deixa eu fazer uma outra situação. Família, senhores, é importante? Família é importante. Né? Então guardem aí, deixa a família no cantinho, daqui a pouco a gente discute isso. O que eu estou falando? Essas situações. Primeiro, nós temos então detectado, dentro dessa situação, que nós temos uma patologia social, que é o tráfico de drogas e o consumo de droga. Tudo bem? É uma patologia social. Nós nos predispusemos a estudar isto e depois fornecer, porque é isso que os senhores pagam, né, como contribuintes, inclusive lá para os fundos de pesquisa da FAPESP, da Fundação do Estado de São Paulo, que reverbera nas nossas universidades públicas e privadas, para que nós, estudando essas posições, consigamos contribuir com políticas públicas. Tudo bem? Ou seja, a gente dá, do ponto de vista acadêmico, quem pensa, quem forma a massa crítica, e aí é importante, eu sempre agradeço o Dr. Humberto, quando ele me dá a oportunidade de palavra aqui, porque também só pensar no mundo acadêmico, Dr. Humberto, não funciona. O que nós precisamos depois? Fomentar as nossas ideias com os doutores que aqui estão, que lidam com isso, e o mundo acadêmico, a sociedade, a gente precisa começar a escutar e começar a falar, bom, como é que nós vamos aplicar esse tipo de coisa? Ou seja, é importante que nós tenhamos política pública e já detectamos que nós temos uma patologia aqui, que precisa ser trabalhada. A pergunta é, como? Né? E aí começam as grandes discussões. Vamos combater violência, vamos combater isso, vamos combater aquilo. Bom, primeira situação que eu tenho que dizer para os senhores, e aonde entra o sistema? Porque eu tenho visto com preocupação, o Sistema Único de Assistência, onde entra isso? Eu tenho visto com uma preocupação o seguinte, nós operadores do direito, o pessoal da área de direito, nós temos uma visão sempre, por óbvio, e não é um erro nosso, focado na área do direito, e quanto mais a gente especializa, mais a gente quer resolver o problema aqui em casa. Né? E eu não tenho dúvida que o problema de drogas e do usuário de drogas é um problema multidisciplinar para ser encarado. Bom, políticas que nós estamos enxergando aí, corretas, mas
me parece que falta uma complementação. Por exemplo, as delegacias participativas. Alguém falou de delegacia participativa? Né? Tem lá na delegacia participativa, que foi uma política que se tentou na área de segurança, dentro da delegacia geral, em que na delegacia tinha lá um psicólogo, um assistente social, um isso, um aquilo. Bom, excelente. Alguma coisa a reclamar, Evandro? Nada a reclamar disso. Mas tem os seus defeitos? Tem. E com uma situação, ficou lá parado, isso circunscrito dentro da área da pasta da segurança pública. Muito bom, mas ficou lá. Bom, o judiciário. O judiciário tem a sua contribuição, tem a sua parcela de responsabilidade essencial nessa situação, e especialmente quando envolve crianças, né? Outro dia falando com o Dr. Malheiros, tal, eles conversam lá e querem também os assistentes sociais do fórum, tal, tudo bem? E botam lá uma equipe de assistentes, botam lá uma equipe de psicólogos para trabalhar o ato infracional da criança, do adolescente, e tentam resolver o problema por lá. E aí eu fico pensando o seguinte, eu já estou com 18 anos, neófito ainda, né, começando, mas 18 anos que eu falo de coisas de direito. Poxa, tem uma lei, um sistema federal, tá, que é o Sistema Único de Assistência Social. E eu não vejo ninguém falar disso. Né? Por exemplo, se eu perguntar aqui, deixa eu colocar o termômetro. O SUS, o Sistema Único de Saúde, os senhores já ouviram falar disso? Né? E o SUAS? Nunca ouviram falar? Quem já ouviu falar do SUAS? Quem já leu sobre o SUAS? A lei. As três são assistentes sociais. Olha lá, pá! Matei. Né? Só vocês da assistência social leem isso. E tem lei, senhores. Há um Sistema Único de Assistência Social. E aí agora, como eu tenho 3 assistentes sociais, se eu errar, vocês me corrijam. Por favor. Ah, perdão, então foi uma brincadeira. Né? Não entendi? Centro de Referência Especial de Assistência. Né? Tá explicado. Tá por ONG ou tá como funcionária? Tá como funcionária? Depois peça um autógrafo para ela, que ela é ave rara. Tá, tá pelo uma SAS? Na SAS. SAS qual? Vinhedo? Tá bom. Então, eu ia perguntar, porque sabe que a gente não tem CRECA aqui, não tem CRAS, mas deixa eu vou falando disso aqui. Bom, essa situação, senhores, que nós estamos vivenciando, me parece que tem 2 problemas. Tá? Ninguém da área de direito, você vê, acabei de fazer um termômetro aqui, trabalhando as 3 colegas que trabalham com isso, tá? O resto da gente aqui, nós não nos preocupamos com isso. Nós não lemos, nós não sabemos que existe um Sistema Único de Assistência. Tá? E desculpa, e aqui foi o que eu ia pedir a contribuição das 3. Nós temos 2 problemas básicos também que giram as discussões. Ora se diz que esse problema é um problema de saúde, e eu não tenho dúvida, há uma faceta absolutamente interessante com a saúde pública, tá? E ora é um problema de assistência. Tanto é um problema de assistência que, volto a repetir, as delegacias de polícia, algumas foram aparelhadas para ter assistente social. Né? Que depois teve um problema, os colegas aí. Não tenho dúvida que, portanto, é um problema de saúde e é um problema de assistência, de mexer na nossa comunidade. Tudo bem? E aí, as soluções que até hoje se apresentaram foram quais? Primeira solução, na área do judiciário, eu vi psicólogos trabalhando com isso. Lá na área do judiciário, está errado? Não. Todo mundo que dê a sua contribuição é importante, mas está com que erro? Ou a participação das delegacias participativas, que também fizeram a previsão de psicólogos, assistentes sociais na delegacia. Está certo? Tá. Mas qual o problema sério que nós temos com isso? Cada um está trabalhando a sua visão de melhorar esse problema, sem, primeiro, sistema, tudo bem? Não há comunicação com as pastas que trabalham com isso. Então, a pasta da assistência social trabalha lá, a pasta da segurança trabalha aqui, o judiciário trabalha lá e não se conversam. Então, esse é um primeiro problema que a gente tem que enfrentar. Tudo bem? E o segundo problema que eu vinha construindo para os senhores, não sou o dono da verdade, mas das análises que a gente faz, a gente enxerga isso. Tudo bem? Qual é? O total desconhecimento do sistema de assistência previsto por lei federal. Tudo bem? Previsto por lei federal. Como é que funciona essa assistência, senhores? A assistência prevê, e aí as 3 colegas me corrijam se eu estiver errado, porque eu não sou da área de assistência, mas ela divide proteção de direitos, tudo bem? Em proteção básica e proteção especial. E aí, como é que a gente protege essas proteções? Deixa eu falar primeiro das gerações.
O Bobbio, tá? era um grande filósofo de direito, dizia o seguinte, das eras de direito. Já o pessoal aqui do Brasil, tal, a gente fala, não são eras de direito, são gerações de direitos porque elas se superpõem, tá ótimo. O fato é, com as revoluções liberais, nós tivemos estabelecidos os direitos chamados de primeira geração. Lembram disso? Tudo bem? Depois nós tivemos gerações de segunda preocupação com os direitos, onde nós enquadramos os direitos sociais. Tudo bem? Direito à saúde, direito à segurança, direito à vida digna, blá, blá, blá. E aí tenho até hoje quem defende até a quarta geração de direito. Na segunda geração de direitos, senhores, que está a educação, a saúde, a assistência, tudo bem? Nós temos um sistema nacional que se predispõe a proteger esses direitos, tudo bem? E aqui hoje eu estou enfocando o quê? O direito à assistência, o direito à segurança, tudo bem? Com esse prisma. Bom, esse sistema único de assistência divide em duas situações, proteção básica e proteção especial. Deem uma lidinha na lei. Estou errado, doutora? Proteção básica e proteção especial. Para vocês terem uma ideia, proteção especial é quando as pessoas, ela de per si, tem um direito dela vulnerado ali, e ela está em perigo, ela está em vulnerabilidade. É especial. Se eu fizer política pública de assistência, tá, eu quero combater em geral, quero fazer uma situação que melhore o nível de vulnerabilidade daquela comunidade, eleve o nível econômico para que eles tenham menos pobreza e, portanto, tenham mais acesso à cultura e à educação, que possam se desenvolver melhor, isso não é nem especial, isso é proteção básica, tudo bem? Isso é proteção básica que está na lei. E eu me preocupo, por quê? Sem fazer política, sem fazer explanação, nós, operadores do direito, é de suma importância conhecermos um sistema que já vai longe, tá? E nós sequer conhecemos essa situação. Os senhores têm uma ideia? Na cidade de São Paulo, não é uma crítica, é uma constatação, tudo bem? Nós não temos, por exemplo, a porta de entrada, do ponto de vista como os assistentes imaginam, que é o tal que eu estava conversando, eu fiz uma conversinha paralela com as 3 colegas ali, o tal do CRAS, tá? Nome horrível, pior é o CRECA, né? Outro nome horrível, mas é o que tem aí. O que é o CRAS, senhores? Centro de Referência e Assistência Social. Esta é a porta de entrada do sistema. Qual que é o erro que nós temos e por que eu, na minha opinião, e não é só minha, nas discussões do mundo acadêmico a gente enxerga isso, qual que é o aparelho público, senhores, da educação, por exemplo? Qual que é? A escola, não é isso? Se a gente sair andando por aí, você vê a escola física? Sim, né? Ela pode ter o problema A, o problema B, o problema C, o problema Y, mas ela existe, ela está lá. Qual que é o aparelho público? Qual que é o aparelho que presta serviço de segurança, senhores? A delegacia de polícia, né? Você vai na delegacia de polícia, entra, fala, doutor, dá licença, olha, eu estou com um problema, tal, te atendem, faz o boletim de ocorrência, devolve e tal. Está lá, está físico. O problema que nós temos, estas discussões de operação básica, de proteção básica de direitos, que estão alocadas na Lei de Assistência Social. E volto a repetir, proteção básica. A lei dividiu isso para nós. E que ela fala dessa política pública de elevar a vulnerabilidade das comunidades para que, né, tenham mais educação, consigam, portanto, maior renda, consigam, portanto, maior vida digna, tal, tal e tal e tal. Não existe. Tudo bem? Não existe. Nós não temos o tal do CRAS, que é onde esta pessoa deveria chegar e falar, olha, eu tenho um problema para ser resolvido na minha comunidade. Né? E aí sim, ali, olha como é que nós fizemos, é isso que eu queria dizer para os senhores. A Delegacia de Polícia Participativa, que não estou criticando, não está errado, mas chegou à conclusão de que eles precisam ter um assistente social na delegacia. Ótimo. O fórum tem um assistente social. Tá bom. E o município, cadê o CRAS? Cadê o Centro de Referência e Assistência? Tá? Os operadores do direito têm que começar a se preocupar com isso. O Ministério Público, eu nunca vi o Ministério Público perguntar, olha, cadê o Centro de Referência e Assistência? Porque me parece que quem tem que dar o primeiro combate, tá? Ou pelo menos uma primeira solução de política pública de assistência, a doutora talvez foi trabalhadora social, foi isso que vocês me falaram? Isso está na pasta de assistência, desculpa, isso não está na pasta de segurança, de saúde. Óbvio que a saúde e a segurança também fazem esse trabalho. Só que a pasta da assistência social, esse é o trabalho primeiro, tudo bem? Esse é o trabalho primeiro, que nós, operadores de direito, quando estamos no mercado, sequer conhecemos, tudo bem? Bom,
Também não está tudo perdido, não. Também não está tudo perdido. Existem algumas tentativas para que os senhores entendam como é que nós tentamos trabalhar isso pelo município de São Paulo. Aí eu vou pontuar agora no município de São Paulo. O município de São Paulo chegou à conclusão do quê? Olha, violência não é o fato gerador que gera o tráfico de drogas e o usuário. Não é. Tá bom. Pobreza também não. Chegaram a essa conclusão. E até me convenceram lá, nas N discussões do mundo acadêmico e mesmo das políticas públicas da área de assistência, lá na pasta de assistência, me convenceram que a pobreza não é um fator de per si que leva ao tráfico de drogas. Me convenceram que o fator que leva é o desagregamento familiar. Conseguiram me fazer essa posição, e o que os senhores podem fazer assim? Mas, Capano, você vir falar para mim que a desagregação da família, a desagregação dos laços sociais, né, dos primeiros laços, gera, né, um problema de instabilidade do ser humano, tá? E isso o leva com um problema social, porque ele desestabilizado não tem como se autorrealizar, e ele não se autorrealizando, ele acaba ficando mais vulnerável à droga, tudo bem? E entra pelo sistema do usuário, e depois ele acaba indo, eventualmente, virar um traficante, ou não se autorrealizando, não tendo dinheiro, tá? E não tendo possibilidade de competir no mercado real, ou real não, é uma palavra ruim, mas no mercado lícito e formal, né, ele parte para a área da contravenção, depois ele parte para a área do crime, e, por que não raras vezes, já de pequenininho, né, já é amealhado pelo tráfico de drogas para poder acertar esse tipo de coisa, e ele já fica ali no exército do lado de lá, né, à margem da lei como nós concebemos para uma comunidade justa, blá, blá, blá e blá. Né? Bom, aí me responderam, e eu queria a valoração dos senhores, que a gente tem que trabalhar a família. E os senhores vão falar para mim, tá bom, Evandro, tá bom, legal, tem que trabalhar a família, ótimo. Pergunta que não quero calar, como fazer isso? Aí começa a apertar, né? Como é que faz isso? Bom, eu não estou dizendo não sou candidato a nada, não estou me candidatando, e não estou defendendo a política que eu vou mostrar aqui, mas eu quero que os senhores conheçam uma política que não estou dizendo que é certa, também não estou dizendo que é errada, é uma análise científica. Tudo bem? Fala, olha, estão tentando assim para mexer as famílias e mexer ou tentar melhorar a vulnerabilidade social. A SEAD, senhores, é uma fundação do Estado de São Paulo, mede esse índice de vulnerabilidade social, que vai de 1 a 6, tudo bem? 6 é o pior índice, tá? E nós temos uma série, na cidade de São Paulo, por exemplo, uma série de comunidades que estão em índice de vulnerabilidade 5 e 6, o que é muito ruim. Por exemplo, inclusive na cidade de São Paulo, deixa eu pegar uma vítima aqui. Doutora, qual é o nome da senhora? A senhora é de São Paulo, da cidade de São Paulo. A senhora conhece Iguatemi? Nem o shopping? Tá bom. Ordinariamente, eu pego sempre uma dama, vocês respondem para mim, Iguatemi sim, o shopping. Na cidade de São Paulo é engraçado porque nós temos o shopping Iguatemi, né? O maior índice de gente com dinheiro circulando por ali, e temos o subdistrito de Iguatemi. Alguém conhece o subdistrito de Iguatemi? O maior índice de vulnerabilidade social do estado de São Paulo, ali do lado de São Mateus. Né? Terrível, né? Uma vulnerabilidade social em que o Estado não está chegando, em que nós temos problemas. Né? Tanto que nós tivemos a última operação de saturação policial lá, tivemos a operação de virada social lá, para tentar retomar o território, tá, que nós havíamos perdido ali. Então eu quero mostrar uma política para os senhores que é uma tentativa de resgatar as famílias. Volto a repetir, não estou fazendo propaganda, tampouco estou dizendo que é a melhor política do mundo, também não estou fazendo uma crítica. É uma análise, olha como é que fizeram uma tentativa, para que nós entendamos como é que deveria trabalhar a assistência social. Tudo bem? Meus irmãos lá Consegue rolar o meu vídeo? Vamos ver se sai. Da sala secreta, sala branca. Eu tenho que apertar o botãozinho. Eu sou da área de direito, não peçam para mexer com TI, que TI vai me arrebentar. Por favor, não me peçam TI. É sempre lindo andar na... São Paulo é a maior metrópole do Brasil, com 11 milhões de habitantes. Concentra 25% da população do estado. Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano,
Entre 1991 e 2000, a proporção de pobreza no município passou de 8% para 12% da população. E o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social revelou no município de São Paulo a existência de cerca de 337 mil famílias em situação de alta e muito alta vulnerabilidade social. Na periferia, a fábrica escurece. Para enfrentar o desafio de atender estas famílias, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social implantou em 2005 o programa Ação Família – Viver em Comunidade. Um dos pilares da política pública de assistência social nesta gestão, o programa é resultado do esforço de 12 secretarias para tirar do isolamento geográfico e socioeconômico as famílias vulneráveis que vivem nos bairros periféricos. O programa considera que os investimentos públicos no campo da assistência social são mais produtivos se focados e articulados de modo a criar uma sinergia que possibilite ampliar o acesso dessa população à rede de serviços e romper com o círculo vicioso da pobreza e vulnerabilidade social, substituindo por um círculo virtuoso dinâmico que conduza a situações emancipatórias e sustentáveis. Em 2005, o programa começou com 19 casas da família Centro de Referência do Ação Família. Hoje, a rede conta com 44 casas, atendendo a média de 56 mil famílias por mês. Para 2008, a meta é chegar em 57 unidades de atendimento, beneficiando 65 mil famílias. A partir da articulação das redes locais, o Ação Família conta com 489 parceiros, que potencializam o atendimento nas regiões mais afastadas, além dos parceiros de rede. Cada casa da família tem uma comissão local, que se reúne com a proposta de apresentar os relatos sobre as demandas, os atendimentos e os seus resultados. O Ação Família trabalha em 3 dimensões: vida em família, família na comunidade e vida de direitos e deveres. Para disseminar conhecimentos e realizar debates de assuntos propostos pelos técnicos e pela comunidade, são realizadas reuniões socioeducativas que, além de ser um canal de diálogo, é um espaço de exposição de ideias, discussão de propostas, sociabilidade e troca de experiências entre as famílias. Dona Eunice, é a Raimunda PS. Bom dia. A ponte entre o programa e a comunidade são os agentes de proteção social que visitam os domicílios das famílias e buscam vínculos que facilitem a exposição de seus anseios e dificuldades. Por meio dessa proximidade, o Ação Família consegue identificar as demandas mais urgentes e encaminhar os participantes aos mais diferentes serviços. Esta é a primeira vez que um projeto social acompanha com tamanha proximidade o desenvolvimento socioeconômico familiar. Alô? Deixa eu parar porque o filme vai longe, tem mais de 1 hora, não dá. Mas eu quis começar a mostrar para os senhores como é que a gente pensa política pública. Reitero, óbvio que alguém pode falar para mim assim, mas é do município de São Paulo, é propaganda política tal. Não é com essa intenção que eu mostrei para os senhores. Eu estou dizendo o seguinte, olha, é necessário que façamos políticas públicas com esta visão científica do lado de cá. Você veja, eles estão trabalhando de um jeito ou de outro o critério de vulnerabilidade social, que é um índice científico. A gente mede na comunidade como é que isso funciona, tudo bem? É difícil trabalhar com política pública. A gente mede lá como é que anda resolvendo, e você tem que pensar essa política. Nós temos o quê? Um problema de drogas instalado, especialmente na franja da cidade de São Paulo, e depois disseminado pelo Estado. E olha o que eu vou dizer para os senhores, e aqui os colegas me corrijam, por favor. O fenômeno que ocorre na franja da cidade de São Paulo, na cabeça da girafa que eles falam, né? Ali nas nossas periferias, tem uma situação e tem uma característica. No interior do estado de São Paulo, a característica é totalmente diversa.
Tá? Não dá para você fazer uma política única para combater no estado de São Paulo. São situações distintas. Esta que eu mostrei para os senhores tem um problema de pobreza aí no meio, que se não combater esse problema de pobreza, não acerta. Mas, Evandro, você acabou de falar que a pobreza não tem nada a ver. Não, eu não falei que não tem nada a ver. Eu falei que não é o que causa. Mas, neste caso aqui, ó, na franja da periferia de São Paulo, ela é um continente, ela é uma incógnita nessa equação que tem que ser trabalhada. Tá? Então, o que eu quis apresentar para os senhores hoje é a maneira de tentar pensar do ponto de vista científico. A gente começa pensando aqui atrás, analisando a nossa sociedade, detectando os pontos, tá, de patologia que nós temos, e aí a gente propõe. Tá? Bom, como é que vamos fazer? Esse é um exemplo. Né? Eu teria mais 18 outros exemplos para comentar. E onde eu acho que está a falha? Uma das falhas. Né? As pastas, né, que é o Poder Executivo, que obrigatoriamente formula, né, em conjunto lá com a Casa do Legislativo, formula as suas políticas públicas, e não tenha dúvida, né, que partindo da política pública do Legislativo, ou partindo da política pública do próprio Executivo, o Executivo implementa. Isso não há dúvida. Né? É quem tem que implementar a política pública para combater, no caso aqui, tráfico de drogas. Tá? Que vai dar o problema para o nosso usuário, que reverbera em blá, 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 blá. Problema que eu tenho visto, dois em especial, e peço a posição que os senhores olhem e ajudem como operadores do direito, né, a começarmos a fazer essa discussão, a fazer esse grande fórum de debate, e por isso que eu adoro vir na Ordem dos Advogados do Brasil, que essa casa é a Casa de Cidadania, é a sociedade civil organizada. Nós temos que olhar isso e propor, e depois seguir, tá, corrigindo rumos na política pública, que é o nosso laboratório, senhores. O nosso laboratório é esse. A gente tem que ir olhando, falar, bom, caiu, não caiu, melhorou, não melhorou, e a gente vai apertando. Primeira situação, as pastas trabalham totalmente sem comunicação entre elas. Você vê que nesse videozinho que eu mostrei para os senhores, pelo menos eles tentaram, é um conjunto de 12 pastas da administração pública trabalhando junto, o que é uma loucura. Né? É difícil trabalhar junto com outras pastas, cada um tem seu ego, cada um tem seu foco, cada um tem as suas preocupações primeiras. Mas, desculpa, trabalhar comunidade, trabalhar os grandes problemas da sociedade, se não for em conjunto, não dá. Já chegamos nessa conclusão. Segunda situação, e aí por isso que eu escolhi esse vídeo. No problema de droga, o problema do usuário, me parece que, óbvio, tem uma condição de pobreza, tem uma condição de não acesso, mas me parece que a família, tá, das conversas que eu tive com todos os especialistas da área, todos são unânimes em apontar que uma família bem estruturada evita. Né? E aí, essa foi uma política implantada que eu quis apresentar para os senhores, e está alocado dentro do Sistema Único de Assistência Social, que nós não conhecemos, exceção das 3 colegas, né? Que nós não conhecemos, que é lei federal, senhores. Tá? Então, eu convido os colegas a darem uma lida. Na internetzinha tem lá, ó, www, Google, tá? Lei Orgânica de Assistência Social. Pum, vai listar lá. Depois batam também o seguinte, NOB SUAS, né? Norma Operacional Básica, como é que opera essa norma? Está lá também como é que opera. Tudo bem? Fica, portanto, doutor Humberto, o meu obrigado.